Mais uma videoaula de programação em C++, utilizando o Qt. Até agora nós vínhamos falando um pouco sobre vetores, vetores unidimensionais. Então falamos sobre a inicialização de vetores, como acessar os valores dos vetores, como juntar esses vetores com a instrução for. Mais à frente a gente vai ver um pouco como passar esses vetores como parâmetros para funções. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre vetores multidimensionais. A gente falou de vetores unidimensionais, vetores multidimensionais. A única diferença é que, por exemplo, matrizes são vetores multidimensionais, ou seja, tem linhas e colunas. Ou seja, os vetores multidimensionais, como as matrizes, por exemplo, eles podem ser descritos como vetores de vetores. Ou seja, é como se tivesse um vetor dentro do próprio vetor. Então a gente pode criar uma matriz ou um vetor multidimensional simplesmente utilizando dois colchetes. Para um vetor unidimensional era um colchete, e o multidimensional, nesse caso bidimensional, seriam dois colchetes. Então, por exemplo, aqui nós teríamos uma matriz 2 por 2. Ou seja, duas linhas e duas colunas. Então a gente pode inicializar utilizando vetores de vetores. Ou seja, cada chave dessa vai ser uma linha do nosso vetor. Então aqui eu poderia colocar 1, 2, por exemplo, e os valores 3 e 4. Então estaríamos inicializando a primeira linha com os valores 1 e 2 do nosso vetor e a segunda linha com os valores 3 e 4 do vetor. Então aqui a gente não tem um limite de quantidade de dimensões. Pode declarar, poderia usar quantas dimensões quisesse. O único detalhe é que a gente tem que se lembrar que essas dimensões crescem aí exponencialmente em relação à quantidade de colchetes que você vai colocar, certo? Então, para a gente acessar os valores desse vetor, como a gente fez, né, com os vetores unidimensionais, a gente precisa apenas lembrar que tem que usar dois colchetes. Então, a posição 0, 0. E aí a gente teria o restante, posição 0, 1, posição 1, 0, a posição 0, 1 e a posição 1. Nesse caso são 4 possibilidades. Então, agora a gente já pode compilar o nosso primeiro exemplo com vetores multidimensionais. Então estamos entendendo aqui que a gente está criando os vetores, né, uma matriz aqui 2 por 2. Nessa matriz estamos colocando os elementos 1 e 2, 3 e 4. E aí estamos mostrando os elementos aí da nossa matriz. Então, caso aconteça essa tela, e aí 1, 3, 2, 4, porque a gente alterou o primeiro elemento. Nós tínhamos que alterar as colunas primeiro. Então, é questão de organização, só a sequência que a gente utiliza nesse número aqui. Na próxima aula a gente vai aprender a utilizar o for para fazer essa instrução, e aí a gente coloca sempre na ordem, dando quebra de linha, tudo mais, da maneira como a gente faz com as matrizes. Então até a próxima aula.